Fala galera, no vídeo de hoje vamos ter a parte 2 sobre Guerra Fria, crise e fim do socialismo soviético. Confere aí. Bom, gente, para começar a falar sobre a União Soviética, é importante perceber que mesmo com a morte do Stalin, a União Soviética ainda mantinha características muito autoritárias, mesmo com a ascensão de Nikita Khrushchev ao poder em 1953. Na verdade, Nikita Khrushchev se propôs a fazer reformas, iniciando a chamada desestalinização, tirando a influência do Stalin e o caráter tão repressor que existia dentro do governo da União Soviética. Mas na prática isso acaba não acontecendo. Se a gente percebeu, o governo de Nikita Khrushchev também teve vários momentos de tensão e repressão interna, quando a gente observa, por exemplo, alguns episódios, como, por exemplo, a Revolta da Hungria, em 1956, onde, na Hungria, a gente tem uma demonstração desse caráter repressor que o Estado soviético, a partir de Moscou, empreendia sobre suas repúblicas e suas áreas de influência. No caso da Hungria, por exemplo, você tem a invasão de tropas soviéticas naquele país, reprimindo um movimento que lutava meramente por mais liberdade de expressão, liberdade política e contra a ocupação soviética, que vinha desde a época da Segunda Guerra Mundial. E a resposta do governo soviético, comandado pelo Nikita Khrushchev, foi mais repressão. Naquele momento ali, milhares de pessoas serão mortas e presas dentro desse cenário que se instalou ali na Hungria. Budapeste, a capital, virou um cenário de guerra, num contexto onde a Rússia expressava seu autoritarismo nas suas áreas de influência. Outro país que sofreu muito com a repressão soviética, no caso da década de 60, 1968, foi a Tchecoslováquia, e com um episódio conhecido como Primavera de Praga. Na verdade, você tem a ascensão ao poder de um comunista chamado Alexander Dubček, que pretendia fazer um socialismo mais próximo dos anseios populares, um socialismo que não fosse tão ligado à máquina estatal moscovita. A intenção que houvesse naquele momento também liberdade política, também liberdade de expressão, e ele ia além, até na questão da liberdade religiosa, entendendo a importância da religião para a Tchecoslováquia. E não só isso. Naquele momento, você tem com Alexander Dubček algumas reformas que aproximavam a Tchecoslováquia da Alemanha Ocidental, causando um certo temor aí por parte do governo da União Soviética, uma vez que essa aproximação com a Alemanha capitalista ocidental seria apenas um passo para estar mais perto dos Estados Unidos. Outro aspecto importante que se percebe foi o desejo do Alexander Dubček de não participar do Pacto de Varsóvia. Aí então foi o sinal de alerta total da União Soviética para enviar tanques, soldados, para invadir a capital Praga e promover um grande massacre também. Você tem um cenário então com milhares de mortos e presos também dentro desse cenário chamado Primavera de Praga. É importante destacar que o ano de 1968 é um ano muito marcado por manifestações. Se você tem essa contra o socialismo, você tem outras favoráveis pelo mundo inteiro. Por exemplo, você tem um contexto na França, no chamado Maio Francês, onde há uma mobilização que parte dos estudantes, influenciados pelo Partido Comunista, que naquele momento vão lutar para uma cidade menos conservadora, naquele momento reivindicando melhores condições para os estudantes das universidades e também para os trabalhadores. De um modo geral, uma mobilização contra o governo do presidente Charles de Gaulle, que era um grande herói de guerra, até então era tido como um grande herói francês da Segunda Guerra Mundial, liderou a resistência francesa, só que ele era atrelado muito aos militares, atrelado a uma geração anterior mais conservadora. Então, naquele momento, há um mover juvenil pela França e por outros países também. Então é curioso porque há esse grito por liberdade de expressão, tanto numa sociedade capitalista como a sociedade francesa naquele momento, partindo da juventude francesa, como você tem em Praga, na Tchecoslováquia, que era ali um grito de liberdade contra o comunismo soviético. Então você tem esses dois cenários no contexto da Guerra Fria. Só um detalhe que é importante destacar, que o movimento de maio de 68, ele influencia, na verdade, outros movimentos pelo mundo inteiro. Tem que entender que no ano de 68 foi um ano muito marcante, vale até um vídeo só sobre ele, porque nesse mesmo momento você tem manifestações acontecendo pelo mundo inteiro. Se a gente destacar, por exemplo, os Estados Unidos, você tem ali o movimento pelos direitos civis dos negros, comandado por Martin Luther King. Você tem o movimento hippie, por exemplo, a chamada contracultura, que luta, né, por uma lógica pacifista, né, indo contra movimentos como a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam envolvidos, e outros movimentos pelo mundo. Você tem em 68 também o movimento feminista ganhando cada vez mais força, né? O próprio movimento gay também ganhando espaço e adeptos com a Revolta Stonewall. Então você tem um cenário das ditaduras que tem na América Latina, que começa por na década de 60, 70, 80, né, que estão relacionadas diretamente à Guerra Fria, né, a esse contexto de luta do socialismo contra o capitalismo, que se reflete no apoio que os Estados Unidos dá a ditaduras civis e militares que acontecem por toda a América Latina na década de 60, 70 e 80. E aí, não só no mundo capitalista, como também no mundo socialista, isso se evidencia no caso, né, como eu falei, da Primavera de Praga. Mas a partir da crise dos mísseis de Cuba em 1962, que nós falamos no nosso vídeo passado, Guerra Fria Parte 1,
que está aqui indicado na descrição do vídeo, nós temos ali um episódio já uma necessidade de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética. É o momento da chamada distensão na década de 70, onde há essa necessidade de negociação entre o governo dos Estados Unidos e o governo da União Soviética, porque aquele episódio da crise dos mísseis quase que fez com que o mundo acabasse. Então era necessário começar um entendimento. E no final da década de 60, no contexto da própria corrida espacial, que nós falamos também no outro vídeo, nós temos aqui um cenário onde alguns tratados começam a se desenhar em relação às armas nucleares. Tem o TNP, né, que é negociado por várias nações no mundo inteiro e está vigorando até hoje. Atualmente, 139 países estão dentro desse tratado, que é um tratado que tenta conter a questão das armas nucleares. Outro tratado que foi muito importante também entre Estados Unidos e União Soviética foram o SALT I e o II. O I negociado ali a partir de 1969, ainda na década de 60, mas que garantiu essa aproximação entre Estados Unidos e União Soviética num contexto da década de 70. Então você tem aí a assinatura do SALT I, depois o reforço com o SALT II. Nessa foto que você está vendo aqui embaixo, tem aí, em 1972, o presidente estadunidense Gerald Ford assinando juntamente com Leonid Brezhnev, que entrou no lugar do Nikita Khrushchev em 1964 na União Soviética. Então você tem justamente esse cenário onde há uma aproximação. Essa década de 60 é marcada por essa distensão, né? Nessa década de 70, então, a gente tem uma aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, nesse entendimento de coexistência pacífica, mútua entre essas duas nações. Visto que a década de 60 foi muito conflituosa e quase acarretou no fim do mundo. Então, dentro desse quadro, é importante perceber essa aproximação. Por mais que você tenha rolando aí a Guerra do Vietnã, por exemplo, você tem momentos onde os Estados Unidos vai intermediar questões no mundo inteiro relacionadas à Guerra Fria, bem como a União Soviética. O momento onde há interferência direta dos Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria, reflexo pelo mundo inteiro, é em relação à questão árabe-israelense. O acordo assinado em Camp David, em 1979, pelo governo do Egito, o governo de Israel, mediado pelos Estados Unidos. Na época, o presidente Jimmy Carter, que era um tremendo pacifista, e naquele contexto buscava uma aproximação nessa questão árabe-israelense, que também vale um vídeo inteiro sobre isso, então não vou nem me alongar nessa história, mas é importante perceber esses reflexos da Guerra Fria pelo mundo inteiro. Mas por mais que eu falei para você que na década de 70 você tinha uma relação um pouco mais tranquila entre Estados Unidos e União Soviética, comparado, por exemplo, com a década de 60, você tem outros episódios muito marcantes, como, por exemplo, 79, quando a União Soviética invade o Afeganistão. Claro, ali no contexto não está diretamente relacionado à Guerra Fria só. É que o Afeganistão era uma área de influência e você tem ali naturalmente um governo que está se aproximando dos Estados Unidos e por isso a União Soviética invade, mas também você tem uma questão interna, que são os mujahidins, que são guerrilheiros islâmicos que vivem ali no Afeganistão e que também estão querendo galgar o poder. E não é interessante para a União Soviética tê-los no poder naquele momento. Então há toda uma articulação nesse sentido. Derrubar o governo que estava ali vigente, que estava se aproximando dos Estados Unidos e impedir que os mujahidins chegassem ao poder na União Soviética, colocando ali no Afeganistão um governo colaboracionista. Mas é uma guerra que se arrastou por muitos anos, comprometendo financeiramente e militarmente a União Soviética naquela região. Ainda falando sobre reflexo da Guerra Fria no mundo, é importante falar sobre o processo de colonização afroasiática, que também vai ter um vídeo próprio sobre isso. O caso que eu queria citar para vocês aqui é o caso de Angola, que era uma área colonial portuguesa, mas que vai lutar na década de 70 pela sua independência, consegue, e a partir dali você tem um cenário onde o governo local vai se dividir entre a lógica socialista e capitalista. Então a Guerra Fria ela acaba influenciando vários movimentos também no processo de colonização afroasiática. Isso é apenas um exemplo que eu estou citando. Fora o próprio processo da Indochina, por exemplo, né, que vai originar a Guerra do Vietnã. Então a Guerra Fria ela vai gerar reflexos em vários lugares. São as ditaduras na América Latina, são movimentos na África e na Ásia, enfim. Por todo o mundo você tem todo esse contexto e principalmente, né, na Europa, que está ali no centro da questão. Apesar da década de 70 apresentar esse momento de extensão, de aproximação das relações entre União Soviética e Estados Unidos, apesar dos conflitos que aconteciam pelo mundo inteiro, no início dos anos 80 você tem o presidente Jimmy Carter passando o poder para Ronald Reagan, que foi eleito com um propósito e uma intenção de reaquecer a Guerra Fria. O Reagan ele tinha esse propósito. Inclusive o Reagan vai criar um plano nessa época apelidado por conta do filme Guerra nas Estrelas. Qual era a intenção desse programa Guerra nas Estrelas? É montar um grande escudo antimísseis, né, espacial, de modo com que, utilizando satélites, armamentos colocados nesses satélites, pudessem interceptar mísseis, por exemplo, oriundos da União Soviética. Na verdade, o alto custo do projeto, né, e a própria questão política em torno disso vai fazer com que esse projeto seja colocado de lado. Mas o Reagan sempre evidenciou que um dos seus propósitos
era combater o comunismo. E ele vai se associar nesse projeto à primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, que assumiu o poder no final dos anos 70, que também tinha no combate ao comunismo e ao estado de bem-estar social, né, como seus pilares. Então, no início dos anos 80, você tem esse enfrentamento do comunismo no mundo com esses dois pilares, o Reagan pelos Estados Unidos e a Margaret Thatcher pela Inglaterra, naquele momento fazendo uma pressão contra a União Soviética, que já começava a dar sinais de desgastes. Por quê? Você tem uma economia soviética que já não cresce muito, desde a década de 70, tem altos gastos militares, uma tremenda máquina pública gerando custo, burocracia, né, e demora no atendimento às necessidades básicas da população. Então, até aquilo que era um orgulho do soviético, que era garantir o bem-estar social, a igualdade, ficava naquele momento em segundo plano. À medida que você tem um cenário de corrosão do sistema, inclusive com escândalos de corrupção dentro do governo, mas claro que não eram evidenciados em função da forte repressão que existia, a forte liberdade de expressão, né, dentro daquele contexto. Então você tem um quadro onde você tem um regime ruindo por dentro e vai ficando muito claro, principalmente para a população local, o que está acontecendo com a União Soviética. Então começa um certo clamor no sentido de transformações, de mudanças nesse sentido. Um dos episódios que foi muito marcante foi justamente o acidente da usina de Chernobyl, que foi um grande sinal de alerta. Em 1976, uma usina nuclear explode, causando um incidente com dezenas de mortes naquele contexto. Inclusive, temos uma série sobre radioatividade e energia nuclear, que falamos só sobre acidentes nucleares, é a parte 4. Veja aqui, está indicado, vale super a pena. Temos especialistas da área falando sobre energia nuclear e, no caso desse episódio 4, acidentes nucleares. Então, é um contexto onde fica muito claro ali naquele momento a ineficácia, a ineficiência, o tamanho do Estado soviético, que não garantia a mínima segurança nessas questões e também não garantia amparo em outras áreas. Ou seja, a confiança no sistema, a confiança no regime, que foi sempre uma grande bandeira do socialismo, naquele momento estava enfraquecida. A sedução capitalista parecia muito mais agradável e garantia uma segurança que a população russa não tinha naquele momento, num Estado que estava ruindo em meio à corrupção e à ineficácia. Nesse sentido, é importante perceber a eleição em 1965 de Mikhail Gorbachev, um personagem muito importante nesse cenário, porque a partir das reformas que Gorbachev fez, que em 1991 a União Soviética acabou colapsando. Na verdade, a intenção dele não era acabar com a União Soviética, era tentar reestruturar dentro de uma lógica que fosse mais justa. Na verdade, a intenção dele era reformar para melhorar a União Soviética. Só que acaba acontecendo que as reformas promovidas por Gorbachev evidenciaram ali as grandes contradições que o sistema socialista tinha ali na União Soviética. Por exemplo, a Glasnost, que significa transparência. E eu coloquei aqui ao lado as medidas que o da Glasnost evidenciadas naquele momento, como, por exemplo, essa tentativa de aproximação da população com o poder, né, com a capacidade de decisão, até então muito concentrada no poder da burocracia ali do Politburo, né, que governava a União Soviética naquele momento. Então você tem uma ideia de acabar com o sistema de partido único, promovendo uma pluralidade partidária, você tem uma lógica de liberdade religiosa, enfim, várias e várias medidas que vão acabar com a censura, que vão anichar presos políticos, ou seja, naquele momento ficando bem claras as contradições do regime, que não conseguiria se sustentar numa lógica mais livre, com mais liberdade de expressão. E aí, nesse contexto, nós temos também a chamada perestroika, que aí está relacionada a um quadro de reestruturação econômica. E aí sim, de fato, você tem um combate aí aos pilares do socialismo, aquela planificação econômica que vinha sendo empreendida há muitas décadas na União Soviética. E aí você tem medidas muito práticas nesse sentido de conter as finanças, como, por exemplo, a redução de gastos militares, como, por exemplo, a desocupação do Afeganistão, com a redução do contingente militar, com a diminuição da produção de novos armamentos. Nesse sentido, obviamente, se está falando em armamento, tem que se buscar uma negociação com os Estados Unidos, uma aproximação, ou seja, eram mudanças muito estruturais. Perestroika e Glasnost representam duas grandes medidas e foram os dois primeiros grandes passos para o fim da União Soviética, dentro daquele contexto, daquele modelo que se estabelecia até então, quando você promove, por exemplo, a tentativa de abertura para importação dos produtos estrangeiros. Está vendo aqui? Ó? Isso é um passo em direção ao capitalismo. Por exemplo, um controle da limitação da produção. Até então, o governo da União Soviética controlava a produção, tinha um total controle estatal sobre o aspecto econômico. Quando você, por exemplo, passa a dar mais liberdade econômica, você está indo nos pilares, né, do liberalismo capitalista, ou seja, atingindo os pilares
do comunismo soviético. Nesse momento, então, você tem o fim do planejamento estatal, você tem esse fim do subsídio à economia, então o Estado saindo de cena. Ou seja, naturalmente, no aspecto econômico, está bem claro para vocês agora que a União Soviética está saindo de uma lógica extremamente socialista e caminhando para uma lógica capitalista. Mas isso não sustentaria dentro daquele modelo político que estava estabelecido ali. Diferentemente da China, né? No nosso vídeo sobre Revolução Chinesa, que também está indicado aqui, né? Eu explico como é que a China conseguiu fazer essa transição na década de 70 e 80, né? De um país essencialmente socialista por aquilo que a gente chama do socialismo de mercado. A União Soviética tentou fazer isso na década de 80, mas a estrutura era tão pesada e controlando tantas repúblicas, países, áreas de influência, que a União Soviética não conseguiu resistir a essa abertura, essa flexibilização proposta pela perestroika e pela glasnost. Mas se a gente for falar de Guerra Fria, temos um grande símbolo, que é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim representava algo palpável, realmente físico, o lado capitalista de um lado e o lado socialista do outro. Então a Alemanha é um grande símbolo da Guerra Fria nesse sentido. Dividida no final da Segunda Guerra Mundial, passou a ser controlado do lado capitalista pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e do lado socialista pela União Soviética. E essa divisão se manteve até 1990. Mas falando da queda do muro em si, em 1979, temos algumas fotos que são muito interessantes sobre esse momento. É curioso perceber que em novembro de 89, as medidas promovidas por Mikhail Gorbachev já se espalhavam por todo o mundo socialista. Então, os ventos de liberdade estavam bem evidentes. O que acontece no caso da Alemanha é muito curioso, porque o governante da Alemanha Oriental, num comunicado na TV estatal, ele simplesmente pronuncia que pretende abrir a fronteira com a Alemanha Ocidental em algum momento. E quando indagado pelo jornalista, ele fala, qualquer momento, né, pretendemos abrir. Né? Só que o que acaba passando a população naquele momento é que o momento era já, era agora, que estava se abrindo a fronteira, quando na verdade não era bem isso que o governo estava dizendo. E aí a população acaba se aglomerando, né, para poder rever parentes que não viam desde a década de 60. Muitas pessoas que não tinham documentação adequada para poder passar. E naquele momento há um misto de festa com quase enfrentamento, os policiais na fronteira sem saber o que fazer, abrem as cancelas, abrem os postos de passagem e acabam fazendo com que a população toda passe, num misto de celebração, com uma certa apreensão, de certa forma. Como esses postos de controle eram muito pequenos, as pessoas não conseguiam passar, não conseguiam nem receber o carimbo do visto para ultrapassar para o lado da Alemanha Ocidental, para rever seus parentes e, na verdade, experimentar um pouco desse lado capitalista. Então, muitas pessoas começam a escalar o muro e, diferentemente do momento anterior, onde os soldados estavam preparados para atirar, naquele momento eles não atiravam. Então é muito curioso, porque no dia anterior, ou na semana anterior, qualquer um que ousasse fazer isso seria morto. E dentro daquele quadro ali, as pessoas estavam conseguindo passar. E até o amanhecer, as pessoas estavam ali, né, passando do lado oriental para o lado ocidental. Agora mais numa lógica de conhecer o outro, depois de tantas décadas de distância do lado capitalista para o lado socialista. Muito interessante essa última foto, onde evidencia ali os soldados, né, do lado oriental olhando para aquela movimentação até então inesperada. Mas a partir daquele momento já estava a semente da reunificação alemã. No ano seguinte, 1990, politicamente se organiza um parlamento alemão que vai unir o lado ocidental e o lado oriental. O dia 9 de novembro de 1979 vai ficar marcado como a queda do Muro de Berlim, e na verdade a queda do grande símbolo que se tem na Guerra Fria. É claro que os ventos de liberdade que vinham de Berlim naturalmente vão influenciar as repúblicas socialistas soviéticas e outras áreas de influência da União Soviética. Temos movimentos acontecendo em vários países, como por exemplo a Tchecoslováquia, e também dentro das próprias repúblicas socialistas, como por exemplo a Geórgia, a Lituânia, que vão começar movimentos de separação. Moscou já não tem mais força para conter esses movimentos, e acaba sendo um processo onde esses movimentos vão conseguindo, em meio a uma resistência ainda moscovita, à liberdade. Com essas várias repúblicas começando movimentos separatistas e nacionalistas, você tem um cenário ali onde a União Soviética não tinha mais força para conter tudo isso. E aí, justamente com as medidas que o Gorbachev implementou, com a perestroika, com o glasnost, ficava mais evidente ainda que o fim estava muito próximo. Nessa breve cronologia de 1991, que é o ano que se encerra a União Soviética, nós temos, por exemplo, em agosto, uma tentativa de golpe contra Gorbachev, de grupos que acreditavam que a tirada dele do poder seria uma forma de manter o socialismo soviético nos seus moldes clássicos. Só que ele é defendido por grupos dentro da própria União Soviética e dentro do próprio Partido Comunista, que evidenciavam que daquele sistema, daquela forma que estava, não dava para continuar. Boris Yeltsin, que vai ser o futuro presidente da Rússia, e nessa foto aqui embaixo ele aparece como presidente da Rússia, né, já
pós-União Soviética, rindo muito com o presidente dos Estados Unidos aqui, ó, Bill Clinton, então evidenciando um cenário novo para a Rússia naquele momento. O Boris Yeltsin, inclusive, ele vai conseguir vencer a eleição pós-União Soviética, né, numa Rússia já livre, dentro desse quadro, né, onde no momento que ele podia, ele apoia ali o Gorbachev e impede aquele golpe. Um personagem que é muito importante, vale a pena dar um estado na história dele, porque ele marca essa transição da União Soviética para a Rússia capitalista dos anos 90. Você vê que a lógica já era diferente quando, em setembro de 91, o parlamento russo, já numa lógica de pluripartidarismo, vai voltar pela dissolução da União Soviética. Em dezembro, né, é aprovada ali a renúncia do Gorbachev e a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Então é interessante perceber essa transição que acontece não só de fora da estrutura do poder para dentro, mas como dentro da própria estrutura de poder. Alguns indivíduos entendem que justamente é necessária essa transição. Mas, claro, dentro você tem as oposições dos antigos comunistas conservadores que imaginam naquele momento, né, manter a União Soviética, manter aquela estrutura. Só que a lógica da década de 90 já era outra. Já era um mundo globalizado, com um capitalismo altamente sedutor para muita gente, e naturalmente a Rússia tem que se encontrar essa nova lógica. A estrutura da União Soviética não mais caberia. Era necessário fundar um novo país, necessário construir um novo país, e que esse novo país pudesse ser um grande gigante do século XXI. Na verdade, esse grande país acaba perdendo muita força e influência, mas óbvio que até hoje a Rússia é um grande player no cenário mundial, até porque tem um presidente como Vladimir Putin, que está lá se mantendo numa lógica muito autoritária ainda. Dessa forma, ficando muito claro esse autoritarismo como um traço político, né, da Rússia, seja lá no tempo dos czares, seja a Rússia comunista, ou até mesmo essa Rússia dos anos 90 para cá. Você tem um traço autoritário em vários momentos, mas ela vai se consolidando e ele se mantém como uma das grandes potências mundiais, até pelo poderio bélico que tem, muito mais do que o poder econômico, visto que, economicamente falando, temos a China que ascende como uma grande potência a competir com os Estados Unidos no século XXI. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa a notificação, ativa o sininho para que você esteja sempre atento ao que está acontecendo no nosso canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.